Aqui no Aero eu falo de muitos aviões da Segunda Guerra Mundial, mas não foi nela que os aviões foram usados pela primeira vez em uma guerra. Lá na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, a presença dos aviões ainda era tímida, mas eles tinham uma grande importância. Nesse vídeo eu vou falar do primeiro avião bombardeiro que entrou numa guerra, o britânico Handley Page Type O. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Trazendo a história de mais um avião aqui no hangar do Aero. Então já vou pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão aqui embaixo, já se inscreve e também clica no sininho para acionar as notificações e saber quando a gente posta novos vídeos aqui no nosso hangar dos anos 40. E lembrando da nossa loja, hoje eu estou usando essa camiseta com o logo do Aero. Esse logo aqui a gente deu uma mudada em relação às camisetas mais antigas, então se você curtiu, link está aqui na descrição, vai lá dar uma olhada. Além dessa camiseta, tem outras e vários outros produtos legais, tenho certeza que você vai gostar. A Primeira Guerra Mundial também ficou conhecida como a Grande Guerra, ou a Guerra das Trincheiras. A guerra aconteceu entre os anos de 1914 e 1918. De um lado eram as potências centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Bulgária e Império Otomano. Do outro lado, as potências aliadas, Grã-Bretanha, França, Itália, Rússia, Romênia, Japão e Estados Unidos. Nessa época, a aviação ainda estava no início. Lembrando que 1914 é só 8 anos depois que o Santos Dumont fez o seu voo, lá no dia 23 de outubro de 1906. Então muita coisa ainda estava em desenvolvimento, os aviões não estavam prontos para entrar numa guerra de fato. No comecinho da Primeira Guerra Mundial, os aviões eram usados mais para reconhecimento, ou seja, sobrevoar uma determinada área e passar essa informação para os centros de comando. Na prática, os pilotos conseguiam sobrevoar uma determinada área, ver o que estava acontecendo, passar as informações do que acontecia ali nas linhas inimigas e aí a infantaria poderia avançar tentando empurrar o inimigo para fora daquela área. Então, ter um avião passou a ser uma grande vantagem de visão durante a guerra. Nessa época, no início da Primeira Guerra, existiam aviões como o francês de reconhecimento, o Morane Saunier L, também tinha um avião multisserviço britânico como o Bristol Type 22 e outros aviões de outros países que estavam lutando na guerra. Mas, como tudo no começo, problemas aconteciam, principalmente nos caças equipados com metralhadoras. Acontece que eles não sabiam ainda como resolver o problema do projétil da arma ser disparado e não pegar na hélice. Então, durante um combate, muitos aviões acabavam caindo porque ele se próprio acertava. Uma solução para isso foi adotada pelos franceses lá da Morane Saunier. Eles colocaram hélices blindadas para que, se caso ela fosse alvejada, não teria um problema que forçasse o avião a fazer um pouso ou até um acidente. Mas foi só em 1915 que uma solução definitiva acabou de fato resolvendo esse problema. Essa solução foi trazida pelo holandês Anthony Fokker, fundador da Fokker, fabricante de aviões lá da Holanda, que acabou fabricando muitos aviões para a Alemanha. Inclusive, o Anthony Fokker foi morar na Alemanha por um tempo. A solução do Anthony Fokker era muito engenhosa, porque ele instalou uma espécie de interruptor no gatilho da arma conectado ao eixo do motor. Ou seja, a metralhadora ficava aqui e a hélice passava na frente. Quando a hélice ficava numa posição fora da mira da arma, aí a arma disparava. Quando a hélice estava nesse movimento aqui, a arma travava. Então não tinha como o projétil passar e bater na hélice, sempre passava no vão livre da hélice. O primeiro avião a ter esse sistema de trava do gatilho da arma foi o Fokker Eindecker, um avião monoplano, mas a Fokker desenvolveu depois mais de 40 tipos de aviões que lutaram durante esse período. Inclusive o famoso Barão Vermelho, o DR-1, o Fokker Dreidecker, que é o triplano, que eu inclusive já mostrei um desse de perto aqui no Aero, mostrando como é que é o acionamento, conta um pouquinho a história também desse avião lendário feito pela Fokker. Na Primeira Guerra Mundial, os aviões também começaram a ser utilizados para bombardeios. Os aviões já eram usados para reconhecimento e também para atacar outros aviões, né, a ideia do caça. Só que por que não, já que eu tô indo em um lugar fazer o reconhecimento, já bombardear aquele lugar e voltar? Já economizaria tempo. Os alemães já faziam isso com os Zeppelins, os dirigíveis, mas os dirigíveis eram alvos fáceis, porque eles eram muito grandes, né, para qualquer bateria antiaérea, e eles eram muito devagar. Logo, a partir do momento que a tecnologia foi avançando, aviões como o Gotha G5, lá da Alemanha, já carregava as bombas internamente para poder lançar no campo de batalha. Aviões eram bem mais rápidos que um dirigível, muito menor, então um alvo muito mais difícil para qualquer interceptação para derrubar aquela aeronave. Mas esse avião Gotha G5 da Alemanha foi introduzido em 1917. O primeiro avião bombardeiro que eles pensaram para fazer esse serviço foi na Inglaterra. E aí começa então a história do Handley Page Type O.
O primeiro projeto desse novo avião começou logo no início da Primeira Guerra Mundial, quando o capitão Murray Sweater, do Departamento Aéreo da Marinha Real Britânica, e o fabricante Handley Page se encontraram para discutir. O Frederick Handley Page até cogitou a ideia de usar um avião que ele estava trabalhando para transformar isso em um bombardeiro. Mas esse avião não tinha nada a ver, na verdade, com um bombardeiro. Esse era um concurso que estava pagando 100 mil libras na época para um avião poder atravessar o Atlântico sem escala. Esse avião era chamado de L-200. Como essa ideia de reaproveitamento não deu certo, o Handley Page sugeriu construir um novo avião baseado no L-200, mas agora especificamente para aplicação militar, para ser mesmo um bombardeiro. As sugestões do Handley Page foram formalmente emitidas em 28 de dezembro de 1914. A ideia era construir 4 protótipos desse novo avião, e o capitão Murray exigiu que ele fosse um biplano, bimotor e que coubesse em um hangar de 23 por 23 metros. Então, ele precisaria ter a característica de dobrar as asas. O avião tinha que ser capaz de carregar 6 bombas de 45 quilos cada uma, e ele tinha que ter blindagem para proteger a tripulação, os motores e as bombas. Além disso, a cabine era fechada com vidro, coisa que não era muito comum naquela época, um avião todo fechado. E o único armamento de defesa desse novo avião seria um rifle que podia ser operado pelo observador. A designação OU/100 veio da sequência de aviões que o Handley Page estava desenvolvendo. Ele fazia os seus aviões em sequência de letras, então agora era a vez da letra O. E o /100 é porque era a primeira versão desse novo tipo que ele fez. Em fevereiro de 1915, o contrato foi aprovado e já alterado, incluindo mais 8 aeronaves, além dos 4 protótipos. A cidade de Cricklewood foi onde eles construíram as 6 aeronaves do primeiro lote, e essa construção até que foi bem rápida, porque já em dezembro de 1915, eles entregaram essas 6 unidades. E o protótipo voou ainda em dezembro de 1915, na cidade de Hendon. Esse voo não apresentou problema nenhum, deu tudo certo, mas foi muito curto. E aí o avião voou numa velocidade de por volta de 80 km por hora. Eles fizeram um segundo voo e o avião não passou de 89 km por hora. Você pode até achar que essa velocidade era baixa porque eu tô falando de 1915, mas mesmo para aviões daquela época, 89 km por hora era muito devagar. Eles precisavam resolver isso de alguma forma. Acontece que esse bimotor tinha um radiador para cada motor que formava uma espécie de paredão que gerava um grande arrasto. E aí eles precisaram colocar numa posição melhor para diminuir esse arrasto e aumentar essa velocidade de voo. Mas além desse problema de arrasto que precisava ser resolvido, o avião tinha outros problemas. Problemas de comando, problemas com comando de aileron e profundor, muito pesados para o piloto, era muito difícil o piloto voar esse avião. E um problema também no leme, ou seja, tinha problema em todas as superfícies de comando. O leme precisava de muito curso de comando para virar para um lado e pouco curso para virar para o outro. Então eles conseguiram resolver alguns desses problemas depois desses primeiros voos de testes. Fizeram algumas modificações, mudaram a posição dos radiadores para ter menos arrasto. O avião conseguiu chegar numa velocidade de 110 km por hora. Só que nesse terceiro voo, que o avião voou mais rápido, a cauda do avião começou a vibrar bastante, forçando o piloto a fazer um pouso de emergência. O fato é que eles conseguiram resolver o problema da velocidade, mas isso causou outro problema, porque a estrutura do avião não aguentava toda essa velocidade. Então, depois de uma inspeção na cauda, eles resolveram colocar reforços estruturais para que esse avião pudesse voar a 110 km por hora. Só que reforços estruturais representa mais peso. E aí eles arrumaram um outro problema, o peso. E aí eles precisaram tirar a blindagem do avião para resolver esse problema de peso. No fim, eles acabaram mudando bastante o avião e concluíram esse novo protótipo em abril de 1916. O nariz ficou mais alongado, a cabine já não era mais fechada e as blindagens foram retiradas. Retirando a blindagem, o avião ficou mais vulnerável, então eles precisaram adicionar mais uma pessoa para operar um armamento de defesa desse avião. Parecia que quanto mais eles mexiam, mais problemas arrumavam. Corrigia um problema aqui e criava outro ali. E a Inglaterra estava perdendo muito tempo, porque a guerra estava acontecendo, eles precisavam colocar esse avião para voar e eles ainda não resolveram tudo o que precisava. Mas a verdade é que essa última alteração, mudando o tamanho do avião, tirando a blindagem, abrindo a cabine, colocando mais uma pessoa, acabou resolvendo o problema do avião. Depois de vários testes e problemas solucionados, o Type O-100 finalmente estava pronto para entrar em combate.
O Handley Page Type O tinha 20 metros de comprimento e 30 metros de envergadura. Para os padrões da época, esse era considerado um avião grande. E esses 30 metros de envergadura não caberia nos hangares exigidos pelo Capitão Murray, que precisava de 23 metros. Logo, a solução foi dobrar as asas. O avião poderia voar a uma altitude de mais ou menos 2.500 metros. E ele era equipado com dois motores Rolls-Royce de 250 HP cada um, com hélices quadripá de madeira. O avião era equipado com 5 metralhadoras, 2 delas ficavam na parte da frente, 2 na parte de trás e uma no meio, e ele era capaz de carregar 900 quilos de bomba. Você pode até imaginar, como assim esse é o primeiro bombardeiro, se antes já tinha o bombardeio, feito por aviões? Acontece que muitos caças anteriores ao Handley Page Type O foram usados para lançar bombas, mas eles não eram exatamente bombardeiros. Se a gente vê em algumas imagens, um dos tripulantes está pegando a bomba na mão e jogando do lado de fora num avião que não foi exatamente preparado para isso. Diferente do Handley Page Type O, que aí sim, ele era preparado para carregar esses 900 kg de bomba e não precisava de nenhum tripulante pegar essa bomba na mão e jogar do lado de fora. Talvez a ideia de construir um avião próprio para isso até tenha vindo desses caras que jogavam as bombas na mão, mas, como eu disse, anteriormente era uma coisa mais adaptada, mais improvisada. As primeiras 20 unidades do Type O-100 foram recebidas pela França no final de 1916. Os primeiros aviões foram usados para ataques diurnos lá no Mar do Norte, mas depois que um deles foi abatido por um caça, eles resolveram mudar essa operação para o período noturno. Em um desses ataques noturnos, os aviões lançaram 9 toneladas de bomba em cima de uma estação ferroviária lá do Império Otomano. Essa foi uma parte da operação conhecida como Dardaneles. Vários outros ataques foram feitos por esse novo avião Handley Page Type O-100 e ele se tornou de longe a arma de guerra mais poderosa da Primeira Guerra Mundial. E além dessa versão, foi feita uma outra versão, a Type O-400. E a única diferença das duas versões é que a 400 tinha um motor mais potente e mais autonomia. Depois que a Primeira Guerra Mundial acabou, o avião continuou em serviço no Reino Unido até ser substituído em 1919 pelo Vickers Vimy. As aeronaves excedentes da guerra acabaram sendo convertidas no Reino Unido para transporte de passageiros. A própria Handley Page tinha a divisão de transporte, que era a Handley Page Transport, e converteu 9 Handley Page Type O para transportar esses passageiros. Além deles, 8 aeronaves foram convertidas para 86 Wing, uma empresa de transporte lá do Reino Unido. A ideia dessa empresa era fornecer transporte entre Paris e Londres para os funcionários que negociavam o Tratado de Versalhes. E também outros 2 Type O-400 foram convertidos para transporte VIP. Será que esse daí foi o início da aviação executiva? Isso aí eu vou falar em outro vídeo. Durante esse período de operação civil, alguns acidentes e incidentes aconteceram com esse avião. Claro que durante a guerra aconteceu mais na parte militar, mas o mais emblemático do momento civil do avião aconteceu em dezembro de 1920. O avião operado pela Handley Page Transport decolou lá de Cricklewood e logo depois da decolagem acabou batendo numa árvore, os 2 tripulantes morreram e também 2 passageiros que estavam a bordo. Depois disso, claro, a aviação foi evoluindo, o avião foi ficando obsoleto e sendo substituído por novas tecnologias que foram criadas ali ao longo dos anos 20. Mas é um avião emblemático, Handley Page Type O, desenvolvido lá ainda durante a Primeira Guerra Mundial, que com certeza abriu portas para muitas outras tecnologias, muitas outras aeronaves desenvolvidas nos anos seguintes. Essa é a história desse avião, espero que você tenha gostado. Se você quiser acrescentar alguma coisa, não esquece de jogar aí embaixo nos comentários. Sugira novas pautas, isso é muito importante pra gente, porque a gente consegue trazer vídeos interessantes para vocês que vocês mesmos sugerem. A gente gosta bastante de ver e a gente gosta bastante de receber essas sugestões. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo, se inscreve para acompanhar os vídeos que a gente faz, não só aqui no hangar do Aero, vídeos de história de aviões, mas também muitos vídeos que a gente vai nos aeroportos, ver os aviões de perto, que a gente gosta muito de fazer. E lembrando, loja do Aero, link na descrição, vai lá dar uma olhada nos produtos. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.